quadro, né, importantíssimo que estreamos recentemente, esse quadro que busca trazer os grandes profissionais de saúde que atuam em Lagoa de Itaenga, e hoje não poderia ser diferente. De volta está aqui no programa a nossa amiga, também solícita à população itaenguense, ela que vem prestando um serviço grandioso, né, à frente aí da Secretaria Municipal de Saúde, Flávia Spinelli. Boa tarde. Boa tarde, amigo Júlio Filho, a todos os ouvintes dessa tão renomada rádio no nosso município, aqui em Lagoa de Itaenga. Para mim é um prazer mais uma vez estar aqui e desde já também quero deixar um boa tarde especial, né, um abraço forte, mesmo que distante, né, nesse momento, a todos os profissionais de saúde, a todos os funcionários da Secretaria Municipal de Saúde que estão aí na linha de frente, né, atendendo junto conosco, buscando realmente trazer, né, a prevenção para nosso município, a conscientização da população para realmente passarmos por essa fase de pandemia, né, que está em todo o país, em outros continentes, né, realmente, para trazermos um pouco de informação e consciência à nossa população. Então, meu boa tarde especial hoje vai a todos os funcionários da saúde e profissionais que estão na linha de frente atendendo a população. Esses profissionais estão aí fazendo seu dever de casa, estão buscando de verdade orientar a população. Tem tido muito trabalho nos últimos dias? Estamos, né? O trabalho está sendo realizado diuturnamente, né? Então a gente está com os postos de saúde abertos, nossos amigos, agentes comunitários de saúde, agentes comunitários de endemia, os profissionais dos postos de saúde em todo o território do nosso município, realmente tentando trazer informação, conscientização, os profissionais também do NASF, junto com a atenção básica, levando também informação sempre na rua, tentando conscientizar essa população que fica principalmente em filas de banco, nas praças, sentados, né? Então a gente vê que ainda tem uma resistência muito grande, Júlio, da população. É o que a gente tem mais visto, né? Isso aí. A senhora, como uma autoridade máxima de saúde aqui de Lagoa de Itaenga, quais os reais riscos que esse povo teimoso, já vou falar logo do linguajar, que é para você entender, amigo ouvinte, você que está teimando aí, né, de ficar zanzando pelas ruas, tem aí as filas de pagamento, de recebimento em bancos, você que está aí buscando não colaborar, porque os proprietários estão ali orientando as pessoas, mas as pessoas não estão querendo obedecer. Tem realmente fortes riscos para essas pessoas, né? Porque parece que elas estão esperando, doutora, esperando que aconteça o pior em Lagoa de Itanga. A gente está vendo aí que parece que só vão se conscientizar de vez, por mais que a prefeitura, a secretaria, outro dia botou aí um comunicado com a sua voz, chame a atenção fortemente da população, mas estão esperando, parece que é o pior que aconteça em nosso município. Isso, Júlio. Então, assim, a gente ainda ouve, né, da população dizendo, ainda não tem caso aqui no município. Sim, mas uma pessoa, Júlio, e meus amigos que estão me ouvindo, população itaenguense, uma pessoa contaminada, não necessariamente ela vai apresentar sintomas. Então, essa pessoa contaminada, ela pode estar, né, contaminando diversas outras pessoas. Eu vou trazer um caso aqui, sem citar o nome, de um município daqui da nossa região. Né? Teve um profissional que ele testou positivo para a Covid-19 e esse profissional, ele é da linha de frente, ele é profissional de saúde. Esse profissional, ele atendeu uma média de 50 pessoas por semana. Então, se você colocar que um profissional atendeu 50 pessoas e cada pessoa, ela tem uma média de 4 pessoas em sua família, então, nesse município, a gente tem 220 pessoas em isolamento. Então, você vê, um profissional testou positivo e, diante disso, o município ele teve que deixar em isolamento 220 pessoas. Então, assim, Júlia, realmente é algo que nós precisamos nos conscientizar, de fato e de verdade. Nós não podemos jamais esperar que realmente tenha um caso positivo para poder vir a acreditar e realmente a cumprir as medidas, as informações que estão sendo determinadas, tanto pelo Ministério da Saúde, Organização Mundial de Saúde, Governo do Estado. Então, assim, aqui em Lagoa de Itaenga, a gente não está inventando nada. A gente não está fazendo nada
sem ser realmente com critério. Todas as ações que a gente está realizando são realmente orientadas e determinadas por órgãos competentes. Então, a gente está seguindo os decretos do governo do estado, as determinações do Ministério da Saúde. Então, mais do que nunca, o momento da população se conscientizar é desde antes, é desde quando surgiu os primeiros casos. Né? A gente está vendo que aqui na região, né, cidades próximas à nossa, já estão com casos positivos e já estão com óbito. Né? Já teve óbito por Covid-19. Então, jamais a gente pode esperar que um caso venha a ser positivo para a gente se conscientizar. Quem garante a gente que não tem ninguém do nosso município que esteve com alguma pessoa que possa estar contaminada em outra localidade? Diariamente, a gente tem pessoas que vão a Carpina, que vão a Limoeiro, profissionais que vêm de fora trabalhar do nosso município. Então, a população precisa entender que é realmente um momento de isolamento social, isolamento domiciliar, tentar realmente estar nas ruas, né, o mínimo possível. Muitas vezes a gente vê, Júlio, as pessoas na fila do banco, vêm 2, 3 pessoas da mesma casa para pagar uma conta. Muitas vezes é algo que pode ser feito pelo aplicativo, né? Eu sei que tem pessoas que não têm um telefone, não têm um aplicativo, tudo bem. Vai uma pessoa daquela casa fazer uma determinação, um pagamento, e retorna no mesmo instante para casa, mas não. As pessoas vão em grupo para fazer um pagamento, para fazer uma compra, para comprar um pão, né? Vai aquele grupo de pessoas tornando que o movimento na cidade fique muito grande, e o que realmente a gente teme é que quando começar a aparecer casos positivos, não vai ser 1 nem 2, vão ser muitos, porque a população não está se conscientizando e fazendo seu papel de casa. Infelizmente não estão dando a mínima, né, uma parte aí do pessoal, mas vamos aqui continuar batendo nessa tecla, chamar atenção de verdade, de forma até bruta, né, para que você, meu irmão, você, minha irmã, tá acompanhando aí os noticiários, tá? Você viu que já temos aí um caso, um número alarmante, né, alarmante, eu falei aqui, 13 mil casos já confirmados no Brasil, né? Temos aí um número muito também alarmante, quase chegando a 1.000 mortes, doutora, quase 1.000 mortos, né? Então, assim, Júlio, é momento realmente da população se conscientizar, já deveria estar realizando. Dou meus parabéns àqueles que estão conscientes, estão cumprindo com as determinações, mas ainda tem uma fatia muito grande da população que precisa fazer o seu dever de casa. Não adianta todo dia a gente estar com as mídias sociais da prefeitura trazendo informação à população, aqui sendo noticiado na rádio diariamente informações. O carro de som está de manhã, de tarde e de noite, final de semana, trazendo informação, e as pessoas fazendo, infelizmente, ouvido de mercador, né? E realmente não dando a real necessidade daquilo realmente que está se passando. Então, hoje, por exemplo, a gente está pintando, né? A gente teve que tomar essa atitude de pintar, né, o chão ali nas localidades das lotéricas, dos bancos, para que realmente as pessoas sigam a determinação do distanciamento. Não há necessidade de formar uma fila e ficar uma pessoa praticamente em cima da outra. Tem que respeitar esse distanciamento. E por quê? Por que a gente tem que realizar esse distanciamento? Porque quanto mais próxima tiver uma pessoa da outra, e se por um acaso ali tiver uma pessoa que já foi contaminada e ela, mesmo sem estar sem sintomas, ela vai passar para todo mundo que está ali próximo a ela. Então, uma pessoa pode passar para 10, 20, 30 pessoas naquela fila. Então, respeitando esse distanciamento, você minimiza esse risco de estar se contaminando. Então, isso serve para fila de banco, lotérica, feira livre, supermercado, padaria, qualquer local que a gente esteja, a gente deve respeitar esse distanciamento mínimo das pessoas, para realmente a gente tentar se resguardar e não estar se contaminando, porque, repito, com certeza já tem pessoas que estão contaminadas por já ter contaminação em cidades próximas à nossa, onde várias pessoas circulam, vêm em volta dessa cidade. Essas pessoas já podem estar com vírus e estar transmitindo. Então, quando começarem a aparecer casos positivos, infelizmente, a projeção que a gente tem é que vão ser muitos, pela falta de consciência de uma grande quantidade da população que continua sem seguir as determinações. A praça daqui, a gente vê que as pessoas continuam na praça, em aglomeração, conversando.
pessoas marcando, porque não estão trabalhando muitas vezes, então marca para ir na casa de um amigo, de outro, fazer um churrasco, né? Não é momento para isso, né? É momento realmente para você se resguardar com a sua família. Você está marcando com outras pessoas para estar visitando, para estar se encontrando. Ah, vamos marcar, vamos todo mundo hoje lá para a Academia da Saúde, 10, 20 pessoas. Isso não é isolamento, Júlio. Então não adianta a gente estar com as academias particulares fechadas e as pessoas estão marcando para ir caminhar, para fazer atividade em grupo. Você pode fazer sua atividade? Pode, deve. Ou faz em casa, ou realmente faz nas ruas, mas com alguém da sua família ou sozinho, e não com amigos em grupo. Não é momento para isso. Minha gente, a situação é essa, né? Tem que acatar. Ô, doutora Flávia, apesar, né, desse não respeitar de muitos aqui em Lagoa do Itaenga, mas eu fico sempre observando aqui e até fico divulgando nas mídias também, estou aqui transmitindo através do rádio também, os boletins diários, né? Parabéns aí pela equipe, né, que você comanda aí, que teve essa iniciativa de estar divulgando o balanço diário da situação da pandemia em nosso município. E a gente tem visto aqui um número menor, né, para a realidade do mundo, né, um número muito pequeno e não confirmado também nenhum até o momento, né? Temos aí casos suspeitos em isolamento domiciliar, em investigação, isolamento domiciliar concluído, né? Pelo menos é uma boa notícia, porque em relação a muitos lugares por aí, Lagoa de Itaenga ainda está, né, respirando bem. Isso, então assim, isso se dá, Júlio, realmente ao trabalho dos profissionais de saúde, né, que estão realmente diuturnamente informando a população. Então, a vigilância sanitária do nosso município, a qual eu quero deixar aqui o meu agradecimento, os meus parabéns, desde o início dessa pandemia, ela foi a todos os comércios, entregou os decretos, continua fazendo seu papel fiscalizatório. Agora, lembrando que a vigilância sanitária, ela faz papel de orientação, certo? Se algum comércio estiver aberto, que seja classificado como aqueles não essenciais, porque o que é que pode abrir hoje? Hoje pode estar aberto supermercado, padaria, lotéricas, bancos, todos esses respeitando os limites de distanciamento. Armazém de construção para uma entrega, né? Mas para não estar ali também muitas pessoas dentro do local, então para servir realmente mais como um ponto de coleta. Agora, o comércio como loja de roupa, loja de sapato, restaurante, lanchonete, eles não podem abrir para atendimento ao público. O que eles podem fazer é delivery. Se alguém observar que alguma loja é uma loja de acessório de telefone... O que vem a ser delivery, para que o pessoal entenda? Então, uma loja de venda de acessório de telefone, telefonia, um restaurante, ele pode fazer delivery, que a gente fala, é entrega. Eu vou e ligo, tô querendo um almoço, manda entregar aqui na minha casa. Então, isso é um delivery. Eu vou pedir aquele local para ele entregar na minha casa, ou eu posso passar, já quando me avisarem que estiver pronto, e retirar. Parar para comer no restaurante, no lanchonete, não pode. Bem como os comércios, né, eles também podem estar com seu funcionamento interno fazendo a entrega. Eu ligo, mando um WhatsApp, né, um aplicativo aqui de mensagem, posso mandar e dizer, olha, estou precisando de tal aparelho, de tal roupa. Então, os comerciantes, eles podem fazer essa entrega da roupa, mandar através de um portador, com todos os cuidados de higiene. Mas restaurantes, lanchonetes, comércios como roupa, sapataria, acessórios, eles não podem abrir para atendimento ao público. A vigilância sanitária continua fazendo seu papel informativo e se alguém observar que algum desses comércios não essenciais estão abrindo, devem ligar para a Polícia Militar, que por determinação do governo do estado e do Ministério Público é o órgão autorizado para ir e pedir para fechar aquela localidade. Né? Então, realmente é um papel, a vigilância sanitária, ela faz o seu papel orientativo, como foi feito já e vem sendo feito, e a Polícia Militar faz o papel realmente de força de lei. Se toda essa localidade já foi orientada a não abrir e continua infringindo o decreto,
esse comerciante ele pode responder legalmente por estar infringindo um decreto do governo do estado e pode responder pagando multa e cabe até detenção. Então, é realmente um papel da Polícia Militar e, através de denúncia, e realmente fechar aquele ponto. Primeiro, com uma conversa, claro, pedir para fechar. E se a pessoa realmente se negar, ela vai ser conduzida ali para pagamento de multa ou até detenção. Desde o momento que começou aí essa determinação do governo aqui em Lagoa de Tenha, já teve alguém que buscou, por exemplo, desrespeitar? Sim, tivemos alguns comércios que, no início ainda, mesmo depois da orientação com o decreto distribuído pela Vigilância Sanitária, continuou realmente abrindo e a Polícia Militar teve que ir lá intervir para fechar. Minha gente, não é brincadeira, né? A gente sabe que tem um lado aí da economia, né? Mas tem um lado também da saúde, que temos que, já que é uma lei, né? Uma lei estadual, lembrando, porque se a prefeitura, deixando bem claro, se a prefeitura não deixar ciente os cidadãos, né? E se a prefeitura não está intervindo com a justiça, com a polícia, né, vai haver até intervenção na própria prefeitura municipal pelo governo do estado. Então, a prefeita, junto com a sua equipe, está aí fazendo o papel. Isso, a gente está cumprindo as determinações do governo do estado, né? Jamais a gente poderia ser realmente deixar de mão aquilo que o governo do estado está determinando, porque realmente a prefeita em si ela pode responder legalmente por isso e o Ministério Público pode intervir nesse município. Então, não é o nosso desejo. Claro que a gente entende que tem essa problemática financeira, essa problemática realmente do comércio, mas a gente vê que tem alternativas que os comerciantes podem utilizar para continuarem realmente com as suas vendas, né? Como é esse exemplo que eu falei da entrega. Então, assim, é muito importante realmente que os comerciantes eles cumpram as determinações do governo do estado, criando alternativas realmente de divulgação de telefones, aplicativos de mensagem para que as pessoas possam continuar fazendo as suas compras e que a população também venha se adequar a essa maneira de compra, para realmente a gente ter o mínimo de pessoas circulando, né? Para que realmente a gente venha passar bem por essa pandemia. Porque qual é, Júlio, a preocupação do governo do estado, do Ministério da Saúde? É um grande número de pessoas adoecidas que venham precisar de internamento hospitalar e de leitos de UTI que o sistema público ele não venha comportar. A gente já tem vários exemplos aí, como Equador, Itália, que os corpos muitas vezes estavam sendo empilhados nas ruas, indo para câmaras frias, para pistas de patinação de gelo, para conservar, porque não tinham realmente locais para enterrar de tanta gente que morreu, né? Então, teve países que já teve mais de 10 mil mortes. Então, a gente não quer isso para o nosso município. Então, o papel da Secretaria de Saúde, através da Prefeitura, através da Secretaria de Saúde, ele está sendo feito, que é um papel informativo. A gente tem que prevenir para que a doença não venha. Porque a doença viral, como é o vírus do Covid-19, não se tem medicação específica, está tendo estudos, daqui a um ano pode vir uma vacina, mas o problema ele está hoje, a doença ela está contaminando as pessoas hoje. Então, se não tem remédio para vírus, o que tem que se fazer realmente é prevenir de se contaminar. Então, realmente, a população ela tem que se conscientizar e realmente tentar ao máximo, quem pode, evitar essa circulação na cidade sem necessidade, né? Então, tem pessoas como os profissionais de saúde, as pessoas que trabalham em padarias, postos de gasolina, elas continuam trabalhando. Então, até por respeito a essas pessoas que estão trabalhando, a gente tem que diminuir essa circulação de pessoas para também proteger essas pessoas que estão trabalhando. Quanto mais pessoas estiverem na rua sem necessidade, vai com certeza, né, reverter em adoecimentos. Graças a Deus, os nossos números estão controlados, mas a gente está na fase, né, da doença do aumento de casos. Tanto é que a gente tem casos confirmados nos municípios vizinhos. Então, nos faz pensar que essa falta de consciência da população vai trazer, de grande parte, né, da população, vai trazer realmente a quantidade de vírus de contaminação aumentada para o nosso município. Então,
A gente passa aqui no comércio, aqui nas vias principais de Lagoa de Itaenga, todos os dias agora parece que é feira, né? É uma grande circulação de pessoas e muitas vezes você chega, a equipe do NASF da Atenção Básica está indo semanalmente fazer a orientação nesses locais e muitas vezes você vê pessoas que estão ali sem uma real necessidade. Eu vi uma dura realidade de especialistas afirmando na TV, doutora. E para você, ouvinte, se conscientizar, né? Você que está temando ainda que se o número de leitos no estado de Pernambuco, por exemplo, não mais ter nenhum leito, né? O que vai acontecer? O próprio cidadão que adoecer, ele vai ter que morrer em casa. Isso. Veja que realidade. Isso. Então, é dura, assim, né? É dura realidade, né? É Mas uma não é dura assim? realidade. É assim. É como aconteceu nesses países que a gente vem vendo na televisão, né? O sistema de saúde ele não conseguiu absorver, então muitas pessoas morreram em casa e pelo grande quantitativo não tinha local nem para sepultar essas pessoas, né? E a gente sabe que o sepultamento de uma pessoa, a gente vem vendo a divulgação de uma pessoa suspeita ou até confirmada de Covid-19, é uma pessoa que se ela tiver internada, os familiares eles não podem visitar essa pessoa, né? Então imagina, né? A população ela tem que parar e pensar, né? Imagina se for a minha mãe, o meu pai, o meu filho, a minha esposa, o meu esposo, se tiver internado, aquela pessoa passar 10, 14 dias internados e eu não vou poder estar acompanhando essa pessoa internada. Se essa pessoa vir a falecer, não pode ter velório. Ela sai do necrotério diretamente para o cemitério. Isso se ainda tiver com um número reduzido, porque pode chegar, né, infelizmente, a gente ter, se continuar dessa forma, né, sem conscientização, ter esses casos de as pessoas falecerem em casa porque não vai ter hospital que comporte esse grande quantidade de pessoas adoecidas e até os cemitérios também não podem comportar. Então, assim, é uma dura realidade, né? É algo difícil, é algo novo, né? Porque realmente é uma doença. O nome já diz, Covid-19, ela foi descoberta em 2019, mas é uma doença viral, é exemplo da H1N1, que também mata muitas pessoas por ano, né? Então, são medidas, são cuidados que a população já vem vendo, tanto aqui no município, que todo dia os carros de som estão na rua, as mídias sociais estão divulgando, aqui a rádio, que eu também agradeço toda a divulgação, e os profissionais de saúde amplamente divulgando, mas realmente a população continua, não só aqui, em muitos municípios resistentes, né, teimando, pensando que não vai pegar, né, principalmente os idosos e os jovens, né? Então, o idoso, Júlio, por já ter todo o seu sistema corpóreo, que tem né, sido o alvo principal desse tal de Covid-19. É o coronavírus. É ele que está levando a maioria dos senhores, dos idosos, minha gente. Isso. Então, assim, um idoso de 60, 70, 80 anos, ele já tem o seu sistema, o seu corpo, o seu coração, ele tem a sua idade, o seu pulmão, ele tem a sua idade. Então, não é a mesma coisa de um pulmão, de um coração de uma pessoa nova. Então, esse vírus, Júlio, esse coronavírus, ele entra no sistema, entra no corpo da pessoa e ele inflama, trazendo numa linguagem mais popular, ele inflama o pulmão de uma maneira que a pessoa não consegue mais respirar. Então, por muitas vezes, a pessoa precisa de um leito de UTI para ter um respirador mecânico. Ele vai ser entubado, vão colocar um tubo dentro da boca até o pulmão para aquela pessoa respirar, o aparelho, na verdade, respirar por aquela pessoa. E no Brasil, a gente tem uma quantidade mínima desse aparelho, né? Então, aqui na região, a única cidade dos 20 municípios da Regional de Saúde de Limoeiro, a única cidade que tem leito de UTI é Limoeiro, no regional, e tem 10 leitos. Imagina se 5% da população de cada município adoecer, se esses 10 leitos de UTI ele vai comportar essas pessoas. Jamais. Os hospitais de Recife, eles já estão abarrotados de pessoas. Por quê? Leito de UTI não é só para coronavírus, né? Então, muitas pessoas adoecidas também precisam. Então, muitas vezes os leitos de UTI já estão lotados e não vão conseguir absorver essas pessoas que vão adoecer e podem agravar, principalmente os idosos, e vir
e vinha precisar também de um leito de UTI. Então, assim, o sistema público ele não vai comportar, e o que a gente teme realmente é que venha pessoas a adoecer em grande quantidade e realmente vinha a falecer sem assistência clínica, sem assistência médica. Deixa eu aqui abraçar o nosso presidente da rádio, Mano Antônio, está ligado também com a gente. Passou até aqui o número, os números atualizados, né, dessa pandemia em nosso Brasil. Já passa de 14 mil casos confirmados e mais de 700 mortos, no Brasil. Olha, minha gente, 14 mil casos confirmados, 700 mortes, mais de 700 mortes no Brasil. Números atualizados, infelizmente, né, e tá aí. A gravidade é muito grande. De ontem para hoje morreram mais de 100 pessoas no Brasil, doutora. E lembrando, né, um abraço ao nosso amigo Manuel, né, sempre solícito conosco da secretaria. E lembrando também que esses casos confirmados são aquelas pessoas que adoeceram, agravaram, precisaram de um internamento hospitalar, estão em algum hospital de referência e foi realizado o teste. Por quê? Aquelas pessoas com sintoma leve, que estão em isolamento domiciliar ou que estão até circulando em nosso meio sem sintomas, elas não vão aparecer nesses casos confirmados. Então, esse número, ele é mínimo. Ele pode ser até triplicado por essas pessoas que estão circulando sem sintomas. Então, é um quantitativo de pessoas realmente grande que está contaminada com esse vírus e pode estar aí transmitindo para todo mundo. Doutora, esses casos suspeitos, que até ontem tinha 9 casos suspeitos aqui em Lagoa de Itaenga. Aí temos aqui isolamento domiciliar 5, em investigação nenhum, isolamento domiciliar concluído 4, descartados 2. Essas pessoas são mais da zona rural, da zona urbana, a faixa etária delas, por exemplo? Veja, qualquer caso de síndrome gripal, que é síndrome gripal, aquela pessoa que apresenta algum sintoma de gripe, né, que está associado febre, com dor de garganta, né, hoje ela é suspeita para coronavírus. Por quê? Os sintomas, eles são, né, similares realmente à gripe. Então, aqui no nosso município hoje, até a última atualização, a gente tem 9 casos suspeitos, né? Esses 2 descartados foram pessoas que foram para o internamento, precisaram realmente, tiveram uma síndrome respiratória mais grave, foram para o internamento e realmente esses casos eles foram testados. Um estava na UTI, foi testado e deu negativo, e o outro, pela própria melhora e o descartamento dos sintomas, foi descartado. Esses outros casos que estão em isolamento domiciliar, está acontecendo, Júlio, em várias faixas etárias. A gente tem jovens com 18, 19 anos em internamento, em isolamento domiciliar, como também tem idosos. Então, está acontecendo em todas as faixas etárias, principalmente jovens, adultos e nos idosos. E também na zona rural, a gente já tem casos de isolamento domiciliar, e aqui também na zona urbana. Então, não tem como dizer, eu vou ficar só na zona rural, vou ficar andando normal porque não tem caso. Tem caso suspeito em isolamento domiciliar, tanto na zona rural como aqui na zona urbana. O idoso é mais preocupante porque o seu corpo, ele tem a sua idade, já trabalhou todos esses anos e realmente tem mais dificuldade diante desse vírus, mas os jovens também estão acontecendo e estão falecendo, como a gente vê também, né, vários casos de jovens, de gestantes, que faleceram já pelo coronavírus. Hoje estamos conversando com essa grande profissional, né, aqui de Lagoa de Itaenga, a Flávia Spinelli, que representa a Secretaria Municipal de Saúde de nosso município. Até a 1 da tarde vamos estar conversando aqui na nossa programação. Você que está acompanhando o programa pode interagir também pelas redes sociais aí com a gente, pelo telefone 979 16 7474 e 991 25 49 29. Né, até 1 da tarde. Temos aí essa transição que daqui a pouco o inverno vai estar, né, abrindo as suas portas. Muita chuva já caiu em nosso município. Os cuidados devem ainda mais ser redobrados? Com certeza, né? Então, esses países, como a gente vê, Itália, que tiveram muitos casos, Estados Unidos, eles estão no inverno, né? E ao nosso ver, né, ao ver da saúde, isso também vem a favorecer para que o vírus ele venha a circular.
Então, no inverno, a gente já tem muitos casos de H1N1, né, que é a gripe clássica. Então, também reforçar, Júlia, a importância da vacinação que está acontecendo da H1N1, da gripe. Hoje, até o dia 16, a gente está vacinando a população idosa a partir dos 60 anos, né? Que também foi uma determinação do Ministério da Saúde, E eu que tenho nesse observado, doutora, momento... que o número, até de pessoas idosas, né, eu tenho visto um número muito grande de pessoas idosas se preocupando, né, em se Isso, vacinar. Então, o isso. que está se informando aí é que está despertando até aqueles mais teimosos, né, que não queriam se vacinar, que ficavam fugindo. Isso. Graças a Deus a gente teve um aumento da procura, né? Mas ainda assim a gente ainda está vendo muita recusa, muitos idosos que ainda não se vacinaram e que também não querem se vacinar. Mas a gente está entrando no período do inverno e é um período realmente importante para que esse grupo ele esteja, né, vacinado para diminuir, né, as chances realmente de gripar. E também, se ele tiver vacinado, né, se ele apresentar algum sintoma, vai ser mais fácil do médico, do profissional de saúde que está atendendo, vai ser mais fácil de identificar se é coronavírus ou se é uma gripe comum. Então, é importante que os idosos procurem, busquem as unidades de saúde. A gente também está vacinando aqueles que são acamados, aqueles que têm alguma restrição, não andam mais com tanta facilidade. Então, a gente também está fazendo a vacinação nos domicílios, mas ainda assim está encontrando recusa, pessoas que não estão querendo se vacinar. Então, é importante também essa conscientização, que também é um momento importante para a vacinação da gripe. Olha, Yolanda Maria, ela informa aqui, né, que as praças de nossa cidade, né, concluindo com a nossa conversa, estão cheias, infelizmente, né? A maioria são pessoas idosas. Será que a prefeitura de Lagoa tem que fazer feito a prefeitura de Feira Nova? Terá que arrancar os bancos? Né, porque a prefeitura de Feira Nova já fez isso aí, já, né? Ganhou a região aí, que teve que arrancar os bancos, né? Porque as pessoas estavam frequentemente ali nas praças do município, vizinho aqui de Feira Nova, minha gente. Isso. Então, assim, é uma preocupação nossa. Tanto é que nas 2 últimas semanas a gente vem mandando os profissionais de saúde para a rua para conversar, principalmente com esses idosos que ficam na praça, né? Para tentar realmente trazer essa conscientização para que eles não fiquem nessa aglomeração na praça, podendo ali estar se contaminando. Mas, Júlio, é um trabalho difícil, né? Porque realmente eles são muito resistentes, mesmo com conversa, mesmo com um carro de som passando, realmente eles não se conscientizam e param de ir. Então, meu receio realmente é que talvez a gente precise tomar uma atitude mais drástica como essa. Silvânia Maria, ela diz: Olha, gostaria de tirar uma dúvida. O agente de saúde aqui da minha área, na Vila Boa Esperança, não está passando mais na área. O que vamos fazer? Porque tem coisa que só o agente de saúde faz. Pode procurar outro ou só pode ser o da área? Veja, também foi uma determinação do Ministério da Saúde que os agentes de saúde, os agentes de endemias, eles diminuam essas visitas nesse momento de rotina. O que é uma visita de rotina? Aquela pessoa que não tem, ela não é hipertensa, ela não é diabética, ela não tem costume de ter focos de dengue na sua casa, então a pessoa que cuida bem do seu quintal. Então essas visitas de rotina, elas estão sendo diminuídas para que realmente seja priorizado o atendimento de pessoas mais críticas, acamados, idosos, hipertensos, diabéticos, gestantes, pessoas que realmente têm recorrência e ter focos em casa. Então estão sendo diminuídos, mas isso não impede de maneira nenhuma que o usuário ele possa falar com seu agente de saúde, né? Então ele pode falar por telefone, ele pode ir até a unidade de saúde também tirar uma dúvida, mas realmente as visitas elas estão sendo mais destinadas para um paciente que está realmente suspeito, para ver se realmente ele está melhor, se ele está pior, se ele precisou de atendimento de mais urgência, assim como também um atendimento da unidade de saúde, aquele atendimento de rotina,
que nunca mais eu fiz um exame e quero pedir um exame, quero fazer uma consulta de rotina. Essas consultas elas não estão sendo marcadas também por orientação do Ministério para que realmente o atendimento ele seja voltado para esse momento de pandemia. Mas a orientação ela pode ser feita com seu agente de saúde, com outro agente de saúde também sem problema algum. E também, né, adequar esse momento para telefone, para mensagem, né, para realmente evitar uma circulação desnecessária. Eu me lembrei ontem que é um cidadão de nome Walter do Mármore, né? Que ele é, inclusive, fabricante de mármores aqui na cidade. E ele disse, ele colocou aqui no ar, doutora Flávia Spinelli, que ele trabalhava com algumas pessoas realmente. E ele entendeu que deveria não funcionar pelo número de pessoas, mas só que ele ainda queria resistir, porque ele disse que agora ele está só na sua marmoraria, né? Marmoraria. E ele queria tirar essa dúvida se ele pode trabalhar sozinho ou ele tem que definitivamente estar fechando o seu estabelecimento, que é o seu ganha-pão. Veja, Júlia, ele pode sim trabalhar sozinho com um atendimento interno, né? As pessoas não podem estar indo lá no seu ponto circulando para compra. O que ele pode fazer, né? Como a gente disse dos outros comerciantes também, é flexibilizar esse momento. Então, uma pessoa precisa de um serviço de mármore. Então, vai entrar em contato com ele por telefone, por mensagem, ele pode mandar foto, a pessoa pode encomendar, ele pode fazer esse serviço sim, sozinho no seu estabelecimento e fazer a entrega. O que ele não pode é deixar, um exemplo, ele tem lá o seu ponto de estabelecimento, as portas todas abertas, várias pessoas circulando. Isso não pode, mas ele trabalhando no interno, sem contato com outras pessoas, fazendo entregas, isso sim pode acontecer. Então tá aí, Walter, a resposta que você gostaria de ter, né? Já que você está naquela dúvida, né? Perturbando seu juízo, tá aí essa profissional que pôde responder. Doutora Flávia, e essa vacinação aí Da gripe. contra a gripe, vai até quando mesmo? Isso, então a gente está vacinando por etapas, né? Até o dia 16 a gente está vacinando os idosos, depois a gente vai para profissionais de segurança, né? Então, até a gente está em abril, até meados de maio vai ter a vacinação, e sempre destinada por grupos separados. Primeiros Lembrando que foram quem tem sua idosos. criança, né, não pode levar no Não. momento para vacinar em qualquer lugar de saúde aqui de Lagoa do Tanga, porque primeiro a prioridade é para. Para os idosos, isso. Até as outras vacinações de rotina, né? O Programa Nacional de Imunização, que é responsável por essas vacinas, eles suspenderam, eles não estão mandando para o nosso município as outras vacinas, como Penta, VOP, VIP, que são vacinas normais do calendário da criança, a gente não está recebendo. A única vacina que a gente está recebendo é para gripe e para os idosos. Quando passar essa faixa dos idosos que voltar para outros profissionais e chegar na faixa etária das crianças, aí que realmente a gente também vai poder, a gente espera voltar com a vacina de rotina. Então, realmente, as pessoas têm que respeitar cada um no seu grupo com as suas datas corretas. Doutora Flávia Spinelli, informação sempre nesse momento não vai ser demais, né? Aproveitando aqui a sua ocasião, que vamos justificar mais um pouquinho aqui a sua participação, vamos aqui de forma, dando uma pincelada aqui, para que as pessoas entendam a gravidade dessa situação, desse vírus, dessa pandemia. Com as suas palavras, defina aí o que é, por exemplo, coronavírus, né? Qual a sua transmissão, como é a transmissão, por exemplo? Veja, o coronavírus é um grupo de vírus que já existia, mas ele sofreu uma mutação, né? Alguns estudos falam que foram através de animais exóticos que muitas vezes são consumidos na China, como morcego, ratos, né? Então, esses animais, eles poderiam estar contaminados com esse vírus, as pessoas se alimentaram desse animal e contraíram a doença. Qual é o problema do coronavírus e especificamente da doença do coronavírus, que é o Covid-19? Coronavírus é o vírus, Covid-19 é a doença. Qual é o problema? Ela tem um poder de disseminação, de contágio, ela é muito fácil de pegar, né? E como é que ela pega? Esse vírus ele fica circulando no ar? Não.
A pessoa que está contaminada, ela pode tossir, espirrar, né? E ali sair aquelas gotículas, aquele pouquinho de saliva que a gente chama, ou do ar. E aquela saliva, aquele ar daquela pessoa que está contaminada, mesmo que ela não tenha sintomas. Por exemplo, eu estou aqui na rádio, se por um acaso eu estiver, Deus me livre, mas se eu estiver contaminada, tossir, espirrar, né? Toda essa região aqui no perímetro de 1,5 m, ela vai ficar contaminada. Qual é o problema, Júlia? Você vir depois sem saber, naquele momento, colocar a mão, né? E depois da sua mão, você coçou o olho, levou a mão ao nariz, levou a mão à boca, e aí você vai estar se contaminando. Então, o problema de estar próximo de outra pessoa é justamente esse. Uma pessoa está com vírus, eu estando com vírus, tossi, coloquei a mão na boca. Depois eu vou, aperto sua mão, pego na maçaneta da porta, toco numa parede, toco numa mesa e depois outra pessoa vir e tocar. O vírus, ele é resistente, ele pode passar diversos dias nas superfícies, na parede, na mesa, na cadeira, na maçaneta, na porta. Então, qualquer pessoa que tiver contato em uma região que tiver contaminada e depois levar a sua mão sem estar lavada, a boca, ao nariz, aos olhos, ela vai se contaminar. Então, se eu tossi, espirrei, não tem que colocar a mão, e sim o cotovelo, né? Sempre levar o braço e realmente tossir ou espirrar, realmente resguardando essa região. Nunca espirrar na mão. Por quê? Se você não lavar a mão instantaneamente naquele momento, o vírus vai ficar na sua mão e todo local que você tocar vai ficar contaminado e as outras pessoas que tiverem contato, que tocar nessa região, vão poder se contaminar. Então, por isso que muitas vezes a gente vem falando e vem vendo também a divulgação da importância da lavagem das mãos. Muita gente se preocupa. Ah, mas eu não tenho álcool em gel. Não é obrigatório ter álcool em gel, né? O que é obrigatório realmente é água e sabão. E não precisa ser sabonete líquido, não. Detergente de prato, sabão amarelo, sabão em pedra, o sabão que for. Então, lavar as mãos com cuidado, não é aquela lavagem só molhar a mão. Então, lavar as mãos respeitando todos os locais, entre os dedos, a palma da mão, o cotovelo, né? Para que realmente esteja diminuindo. Porque até assim, sem pensar, muitas vezes a gente leva. Cai um cisco no olho, qual é a nossa defesa? Ir lá e coçar o olho para tirar. Muitas vezes a gente vai bocejar, abriu a boca, coloca a mão na boca, o nariz coçou, passou uma poeira, a gente vai lá e coloca a mão no nariz. Então, se a gente não tiver esse cuidado de estar sempre lavando as mãos com água e sabão, mesmo que não tenha álcool, o álcool não é obrigatório, o importante é a lavagem das mãos. E por que o pessoal fala tanto de álcool em gel? Por quê? Se eu sair, por exemplo, fui no banco, fui na feira e ali não tem um local para eu lavar as mãos, então nesse momento eu posso substituir e passar álcool. E não necessariamente precisa ser álcool em gel, pode ser álcool líquido, seja ele naquela porcentagem média de 70%. Mas chegou em casa, eu não vou estar passando álcool em casa na mão, não. Eu vou lavar a mão com água e sabão. Lá na secretaria a gente está trabalhando, tem uma pia, tem água, tem sabão. Então, a gente não está usando álcool a todo momento. Cada momento a gente vai lá e lava a mão com água e sabão. É o importante, é o realmente que não pode deixar de ser feito. Outra coisa que é muito importante também, Júlia. Se eu precisei vir na rua, eu tenho que me conscientizar que eu vou chegar em casa, eu posso ter me contaminado. E eu não vou chegar tocando em tudo. Então, eu cheguei da rua, aquele sapato, aquela sandália que eu vim da rua, eu devo deixar no terraço, do lado de fora. Eu não vou entrar com o sapato pisando por dentro de casa. Aquela roupa que eu vim da rua, né? Se eu me encostei em algum lugar, se eu estava ali pela rua, passei um tempo maior, eu vou tirar aquela roupa, colocar para lavar e vou tomar banho assim que eu cheguei da rua. Porque só assim depois eu vou poder sentar na minha mesa, sentar no meu sofá, deitar na minha cama. Se eu ficar o tempo todo sentando no banco da praça, por exemplo, vindo para casa, sentando em casa, né, deitando na minha cama com a mesma roupa, eu tenho um risco muito grande de estar trazendo esse vírus para dentro de casa e estar contaminando também as pessoas ali do meu convívio. Então, é muito importante esse cuidado.
O ideal é sair o mínimo possível, mas precisou sair por alguma coisa realmente importante a ser feita, quando chegar em casa, ter esses cuidados. Quem usa óculos, quem usa aliança, então quando chegar em casa também O lavar. celular. Isso, lavar esses locais com água e sabão, pegar um paninho úmido com água e sabão também, passar. Claro que eu não vou botar meu telefone embaixo da torneira, né? Mas eu posso pegar um paninho úmido ali com água e sabão, passar no telefone, depois pegar outro pano limpinho só com água e passar um pano seco, que ali também vai estar higienizando. Não é obrigado ter álcool. O álcool é para alguma situação, quando eu estou ali na rua, não consigo lavar a mão, posso passar o álcool nas mãos, posso passar numa chave, no telefone, mas a água e sabão é fundamental realmente para esse fim. Tanto é que uma preocupação nossa, como Conselho Municipal de Saúde, né, os conselheiros, a gente com essa preocupação da falta de água, né, que é uma realidade daqui do município e de outros municípios. Então, a gente fez um ofício ao Ministério Público, como Conselho de Saúde, solicitando realmente essa intervenção do Ministério Público junto à Compesa para regularização do abastecimento de água, para que a população ela tenha água, para que possa ter esses cuidados realmente dentro de casa. Outra coisa também é que muitas vezes faz, mas eu não tenho álcool para passar nos locais. Não é necessário que seja álcool, né? Água sanitária, desinfetante, a gente pode fazer a limpeza e deve fazer a limpeza dos locais onde tem muita gente, onde passa gente. Então, posso fazer com água sanitária e desinfetantes comuns, não é obrigado ser álcool. Então, a gente tem que redobrar esse cuidado com a limpeza, tanto a nossa, como também da nossa casa. Se é um estabelecimento que está funcionando, um supermercado, uma padaria, então também redobrar essa limpeza para tentar minimizar, né, que as pessoas venham a adquirir esse vírus. E também outra coisa muito importante, principalmente para as pessoas que estão em casa. Se você foi liberado do trabalho, seu trabalho não está funcionando, é para você estar em casa. Não é para você estar na rua. Você foi liberado do trabalho para diminuir a circulação das pessoas. Então não adianta ser liberado do trabalho e estar na rua. É para você estar em casa, né? E aproveitando que está em casa, redobrar os cuidados. A gente está também num momento de uma grande infecção por dengue, né? Então a gente vê que chove, faz sol, então fica aquela pocinha de água. Então tenho que estar sempre ali redobrando aquele cuidado no meu quintal, no meu jardim, na minha janela, na calha onde desce a água, para não deixar água acumulada, porque senão daqui a alguns dias, além das pessoas doentes por Covid-19, por coronavírus, a gente também vai ter muita gente doente por dengue. Eu tenho a certeza do que a Flávia Spinelli falou aqui, né? Tem aí buscado orientar você da maneira mais correta, e essa entrevista também vai ficar disponível no nosso canal do YouTube, já está no Facebook, você acompanhou pelo rádio. Só temos, doutora, agradecer a sua presença no programa, e na próxima quarta-feira o Minuto Saúde volta a esse programa. Isso, então assim, a gente só tem a agradecer também pelo espaço, né? Eu acredito que esse Minuto Saúde, ele está sendo de uma grande serventia para a população, né? Sempre um profissional de saúde trazendo informação aqui. Esses dias está sendo mais recorrente essa questão do coronavírus, por esse momento que a gente está passando, né? E mais uma vez, Júlio, apelar à população, né? Ouça a rádio, né? Ouça o carro de som que está passando na sua rua, as orientações dos agentes de saúde, dos profissionais de saúde do PSF, do hospital, que estão lá também trabalhando, estão ali trabalhando por você, para que, se você precisar, você seja bem atendido. Então, por favor, né, realmente venha a se conscientizar, parar de ir à rua, ao comércio, sem uma grande necessidade, realmente ficar em casa para que esse momento pare, principalmente nesse mês que a gente está entrando, porque pelos estudos, é o mês onde vai aumentar, né, vai dobrar, triplicar a quantidade de casos. Então, mais do que nunca, é o momento de você se resguardar a sua família, para que você não venha adoecer e também adoecer outras pessoas. Então, é um apelo nosso, da nossa prefeita também, Dona Graça,
para que você venha redobrar esses cuidados, atender as orientações do Ministério da Saúde, do Governo do Estado, da nossa Secretaria de Saúde aqui do nosso município, para ficar em casa, se você puder realmente ficar em casa, evitar a circulação desnecessária, para que realmente a gente não tenha uma grande quantidade de pessoas e as pessoas que adoecer, né, a gente possa atender. Então, nosso apelo fica para que a população se conscientize, faça a sua parte, porque não adianta a gente estar empreendendo esforços e a população não fazer sua parte. Então, faça a sua parte, se conscientize para que realmente o número de pessoas que venham adoecer seja mínimo. Muito obrigada. E assim ouvimos a secretária municipal de saúde, né, no momento a maior autoridade do nosso município, né, porque ela está à frente dessa batalha junto com os seus soldados, né, e que possamos estar aceitando todas as recomendações, minha gente, para o nosso bem. Vem aí Manuel Antônio na tarde mais bregueira do Brasil. Amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta aqui na Itaenga FM. Tira dúvidas sobre o novo coronavírus com Demétrios Montenegro, médico infectologista. Lúcia de Timbaúba pergunta se tem algum chá que protege do novo coronavírus. O que se sabe é que a higiene é a única forma de proteção. Não existe nada que comprove que medicamentos ou chá